Tá aí uma dúvida muito comum que aparece pra caramba aqui pra gente. Arginina, ela aumenta o GH? Suplementar a arginina faz com que a gente tenha maior produção de GH? Quer aprimorar seus conhecimentos em nutrição e saúde e aprender temas como nutrição básica, macronutrientes, cada uma das vitaminas e minerais, hipertrofia, emagrecimento, fitoterapia, exames laboratoriais, suplementos alimentares, bioquímica, entre vários outros? A plataforma SciNutri reúne cursos completos e vários materiais de apoio em um lugar só. A cada semana, novos vídeos de cursos, análise de novos artigos científicos, atualizações, plantões de dúvidas, receitas, planilhas e apostilas também. Se você é um estudante de nutrição ou outra área da saúde, a plataforma vai servir como complemento para sua faculdade, onde você vai poder tirar suas dúvidas, aprender assuntos novos, ter acesso a planilhas, apostilas e manuais essenciais para o seu curso. E ainda de quebra você pode utilizar nosso certificado para contabilizar horas complementares. Agora, se você já é um profissional da saúde, pode utilizar também nossa plataforma para reciclar o seu conhecimento, aprender sobre novos instrumentos que podem ser utilizados na sua prática profissional e também se atualizar com o que está sendo produzido de mais novo no mundo da ciência. Você pode acompanhar como, onde e quando quiser e por um valor que cabe no seu bolso. Acesse agora e tenha 3 dias de período grátis para você testar como você quiser. Qualquer dúvida, a gente está à disposição para responder todos vocês. E se você acompanha nosso canal, você sabe que a gente não gosta de dar uma resposta sim ou não, porque geralmente é um pouco mais complexo que isso. Mas, para você que é um pouco apressado aí, já te adianto que não aumenta o seu GH. E isso é muito controverso e eu vou explicar rapidamente aqui para vocês por quê. Primeiro, a gente não tem tantos estudos assim e, portanto, a gente não tem a força de evidência suficiente para apontar que suplementar a arginina pode aumentar a produção de GH. A maioria dos estudos que a gente tem mostra que suplementação de arginina não tem contundência no aumento de GH e nem de IGF-1, enquanto a minoria, alguns dizem que aumentou. E para quem não sabe, o GF1 é pesquisado junto nesses estudos, afinal a meia-vida do GH é só de apenas alguns minutos. Então o que acontece é que o GHzão, o hormônio do crescimento, ele é um hormônio que atua indiretamente, tá bom? Porque lá no seu fígado, no seu figão, ele vai se ligar com o receptor, que é o receptor dele mesmo, e faz uma cascata de sinalização. Essa cascata, esse monte de mensagens celulares, vai resultar na produção do tão famigerado fator de crescimento semelhante à insulina do tipo 1, ou também chamado de IGF-1 ou somatomedina C. E esse fator bonitão que realmente influencia no crescimento, na diferenciação celular. E esse mesmo fator de crescimento, o IGF-1, ele sinaliza uma proteína que é um hormônio que inibe o GH chamado de somatostatina, que por sinal está presente lá no seu hipotálamo e também no seu pâncreas. É um hormônio contrarregulatório, ele faz controle da produção de alguns hormônios. E então é uma questão de regulação através de feedback. E o que a arginina tem a ver com a produção de GH? É que a arginina, pessoal, tem muito a ver com vias de inibição da somatostatina. E por isso poderia haver estimulação da liberação de GH. E isso acontece? Sim. Só que isso quer dizer que o suplemento vai fazer essa diferença? Não. Primeira coisa que vocês levem para casa de vocês. Se você estudar a ação de um aminoácido específico, não significa que suplementar ele vai melhorar essa ação, tá bom? Porque o que na verdade acontece é que existe um controle muito mais complexo por trás do que simplesmente aumentar o nível na sua circulação daquele aminoácido, tá bom? Alguns estudos, por exemplo, eles avaliam o treino junto com a suplementação ou a injeção de arginina. E o resultado geralmente é que o próprio treino por si faz alterações significativas do GH e do IGF-1 sem a influência da arginina. Tá bom? Já alguns outros estudos em idosos, por exemplo, eles mostram que suplementar arginina foi capaz sim de aumentar os níveis de IGF-1 e GH, independente do treino. Estatisticamente houve diferença no grupo que suplementou com arginina. Então a gente acha alguns desses estudos também em ambiente hospitalar, porque a arginina é muito utilizada nesse ambiente para ajudar na cicatrização, na função imunológica, é um aminoácido de fato muito importante. Então assim, pessoal, a arginina é chamada de aminoácido condicionalmente essencial. O que isso quer dizer? Quer dizer que o seu corpo ele produz arginina, mas existem situações, por exemplo, de estresse metabólico, ou situações de injúria, ou uma dieta deficitária por parte da pessoa, em que talvez a gente precise ingerir mais desse aminoácido. Então ele passa a ser necessário a ser consumido através da nossa alimentação. Por isso ele é condicionalmente essencial.
Depois a gente chega numa conclusão que, cara, parece que tem estudos que falam que a arginina é bom e realmente faz contundência na produção de GH, mas tem muitos outros estudos que falam que não tem contundência nenhuma. Por que essa controvérsia acontece? Será que é a empresa patrocinando esse tipo de estudo, a empresa de suplementação? Nem sempre. Então o que a gente pode tirar dessa história é que existe um grau de responsividade à arginina que é decorrente do próprio público-alvo, tá bom? Em que essa suplementação é administrada. Então, resumindo, a arginina ela só vai ser efetiva se o seu corpo tiver, primeiramente, numa condição que esse aminoácido se torne essencial para você, ou seja, que você precise consumir através da alimentação e que você esteja com estoques deficitários. E isso vai fazer diferença porque, nesse caso, o que falta não é a sinalização, não é os hormônios, mas sim a matéria-prima. E nisso, você fornecendo arginina, você corrige uma certa deficiência que você tem por conta desse aminoácido. Então, assim, a suplementação de arginina não vai dar um boost no seu GH, não vai aumentar o seu IGF-1. Você não vai ficar com o queixo quadrado, nem com a mão um pouco mais grossa. Isso não vai acontecer. E digo mais, você que faz musculação e já tem um consumo proteico elevado, provavelmente já tem estoque suficiente de arginina também. Então, por isso que eu não vejo a necessidade de se aplicar arginina num público-alvo, por exemplo, pessoas praticantes de atividade física de musculação. Talvez em uma população atleta de alto rendimento em que o estresse físico metabólico está muito constante e que talvez faça falta essa arginina, pode ser que sim. Ainda a gente não tem nenhum respaldo para isso científico, não existem estudos que relacionam isso diretamente, mas a gente fica nessa hipótese e é um aminoácido. Isso é muito bem digerido, absorvido e se fornecido em quantidades suficientes no seu organismo, não vão fazer mal para você. Não existe grau de toxicidade, apesar de que os estudos que são feitos com arginina são fornecidas doses cavalares de arginina, tá bom? Questão de 7, 9 gramas, 10 gramas e por aí vai. Então, que fique essa dica para vocês, espero que vocês tenham gostado. Então, se você tiver alguma dúvida ou quiser acrescentar alguma coisa, comente aqui embaixo, deixa o seu like também, isso é muito importante para o nosso canal continuar crescendo. Se você quiser estudar nutrição, o link também está aqui embaixo. Valeu, pessoal, e até a próxima!